Olá, pessoal. Professor Rafael Barros falando, tudo bom? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre acústica, né? E as características fisiológicas do som, né? As qualidades fisiológicas. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Bom, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, gente, olha só. Nós vamos começar a falar sobre ondas sonoras e é importante que a gente saiba esses intervalos, né? O ouvido humano, ele consegue escutar até que frequência, acima de qual frequência, abaixo de qual frequência, quais são os limites de frequência, né? Então aqui a gente vai dividir essa onda sonora, né? Esse espectro sonoro em três partes. A parte de infrações, que são aqueles sons que estão abaixo, com frequências abaixo de 20 Hz, né? Os sons audíveis, que é o som que o ser humano consegue escutar tranquilamente, quer dizer, lógico, o ser humano com audição normal, né, que vai de 20 a 20 mil Hz, e um som acima de 20 mil Hz, ele é chamado de ultrassom, tudo bem? Então esse é o intervalo que a gente vai trabalhar. Abaixo de 20, infrassom, acima de 20 mil, ultrassom, e entre 20 e 20 mil é o som audível, né? São os sons audíveis. Vamos lá. Esses valores eles podem variar, né, de pessoa para pessoa. É lógico que ao longo da vida a gente vai perdendo a audição, né? Então, esse espectro de frequência, ele audível, esse espectro de frequência audível, ele vai ficando cada vez mais estreito, né? E aí é consequência da perda de audição. Mas a gente vai considerar sempre o ser humano com audição normal. Então, olha, o nosso tímpano, ele vibra à medida que é perturbado pela variação de pressão que o som causa, né? Lembra que o som é uma onda mecânica e ele trabalha com diferença de pressão. Então, o nosso tímpano, como a gente já havia visto já no gráfico anterior, ele consegue, né, se sensibilizar com frequências entre 20 e 20 mil Hz. Tá? E aqui, as qualidades fisiológicas do som. Quais são as características do som que te permitem distinguir, por exemplo, o som de um violino de um som de um piano, né? O som de uma harpa, do som de um violão, né? Quais são essas características? A primeira delas é a altura. A altura ela é uma característica que está associada à frequência. Quando a gente fala que o som está alto, o som é alto, é porque esse som tem uma frequência mais alta. Ele é um som agudo, é aquele som fino, né? Esse é o som agudo. Quando a gente fala que o som está baixo, é porque ele é um som grave, ele é um som de frequência menor, tá? É aquele som mais grosso, né? O som mais grave, né? Então, quando você compara duas ondas, você consegue me dizer quem é o mais agudo e quem é o mais grave. O timbre, olha, o timbre ele está associado ao formato da onda. Ele está associado à combinação dos harmônicos, né, que compõem aquela onda. Então, o timbre ele é característica de cada pessoa, por exemplo, né? Você fala, olha, o timbre de fulano é igual ao timbre de ciclano, né? Os timbres, eles são parecidos, eles não são iguais, eles não são idênticos. Eles são parecidos. Então é por isso que você, mesmo que você tenha um piano e um violino emitindo notas de mesma frequência, né, com a mesma altura e a mesma intensidade,
você consegue distinguir quem é o violino e quem é o piano, justamente pelo timbre, porque o timbre do violino é diferente do timbre do piano. Esse é o timbre. E aqui a gente tem a intensidade sonora, tá? Imagina o seguinte, que você tem uma fonte e essa fonte emite uma onda sonora. Essa onda ela vai se propagar no espaço, né, de modo esférico. Ela vai como se fosse uma esfera que vai abrindo, vai ficando com um raio cada vez maior. E a gente escreve essa intensidade sonora como sendo a potência dividido pela área. Mas que área é essa? A área da esfera. Você observa que quanto mais próximo você estiver da fonte, maior é a intensidade que você ouve. Por quê? Porque esse D aqui, né, esse D que aparece aqui, seria o raio da nossa esfera sonora, né? Ele, sendo pequeno, me garante que a intensidade vai ser grande. Se você tem um D grande, ou seja, se a tua esfera já está com um raio bem grande, você está bem distante da fonte, isso aqui aumenta, né? E a intensidade diminui. Beleza? Então, a intensidade é uma outra característica, né? Uma outra qualidade fisiológica do som. E aqui, para a gente finalizar, a lei de Weber, que é o nível sonoro. Né? Quando você fala, essa corneta emite som com tantos decibéis. Né? O que é o decibel? O decibel é a unidade de nível sonoro. É a unidade de nível sonoro. Então, você vai escrever essa variação de nível sonoro como sendo 10 vezes o logaritmo na base 10 de I2 sobre I1, onde I2 e I1 são as intensidades sonoras que você está querendo trabalhar. Então, você consegue descobrir, por exemplo, a diferença de nível sonoro fazendo isso aqui. Basta você colocar o logaritmo da razão entre as duas intensidades. Tá? Geralmente, nós trabalhamos com intensidade de referência, que é o limite da audição, né? O limiar da audição. É aquela intensidade mais baixa que você consegue ouvir. É da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, essa intensidade é a intensidade de referência. E aí a gente começa a trabalhar acima disso, para saber até que ponto, né, até que intensidade aquele ambiente, né, precisa, vamos dizer assim, precisa se adequar. Você quer tem um restaurante, uma boate, cada um desses ambientes possui um nível sonoro limite, né, para não incomodar a vizinhança. Então ele é calculado dessa maneira aqui, ó, o nível sonoro, tá? Então, galera, isso aí foi a parte de acústica. Espero ter ajudado vocês. Tudo bem? E um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.